Salam aleikum, a paz do Senhor, amados companheiros. Estamos de volta no programa A Voz do Elohim, onde a Bíblia é a autoridade neste programa. Agora, estamos em conversa com o Alberto, um estudante, investigador da Bíblia, onde estamos a tratar o tema sobre milagres ou magia. É um tema muito interessante. Estamos de volta, Alberto, sobre este nosso grande tema de hoje, né? Milagres e magia. Aí estava a falar que, olha, Satanás tem o poder de te colocar uma doença e depois tira e diz que te curou. É ele que te colocou. Agora, falou de feiticeiro, falou de curandeiro, são mágicos, tudo mais. É um grupo, principalmente quando nós formos a ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 9, tem cheio, tá uma lista de pessoas, e onde disse Deus que essas pessoas não merecem viver. A pena dessas pessoas, a morte lá no Israel. Agora, poderia dizer a diferença entre curandeiro e feiticeiro? Qual seria a diferença? Falar da diferença entre curandeiro, feiticeiro Sim. e vários outros. Um é provocador, o outro é que se faz de retirar. Mas todos são iguais. Como isso posso dizer? O feiticeiro provoca os problemas. E o curandeiro retira. Eles trabalham assim para manipular as pessoas. Então, a diferença deles é que um trabalha, em outras palavras, os dois são feiticeiros. Os dois são feiticeiros? Sim. Os dois? Os dois. Tanto como o curandeiro, tanto como o feiticeiro. Embora que os nomes são diferentes, mas todos a prática é quase a mesma. Mas curandeiro não viria de palavra curar? Por isso eu disse, o curandeiro, sim, a diferença que tem eles é no trabalho, é na atividade. Okay. Um provoca o problema, outro retira o problema. Mas o espírito deles que funciona com eles são iguais. São espíritos demoníacos. Agora, como chamarias a alguém que conhece ervas que curam de verdade? Okay. Né? Porque nós sabemos que as ervas é a fonte de cura. Né? É a fonte de cura. Como é que chamarias esse alguém que conhece, sabe? Dor de estômago, né? Vai tomar aquela erva. Dor de cabeça, aquilo mais aquilo. Tudo mais. Como é que se chama aquela pessoa? Que não conhece remédios que cura. Né? Sim. Por isso, já não conseguiu encontrar o nome de atribuir essa pessoa. Não chamou dele de feiticeiro nem de curandeiro. Tem outro nome. Qual seria? Está a ver? Seria alguém conhecedor das plantas. Ok. Teria outro nome. Nunca seria ele um curandeiro nem feiticeiro. Porque o curandeiro, ele não trabalha só na base de planta. Tem um acréscimo. Está a ver? Tem um acréscimo. Ele faz oráculos. Ele busca os espíritos. Ele entra em êxtase. Ele manifesta-se. Enquanto o conhecedor da planta não. Estás com problema de gastrite? Se ele não ir tirar, até pode mandar a você mesmo. Vai tirar planta X e consuma. Vai passar a doença. Então, há essa diferença. O conhecedor das plantas medicinais, ele não precisa entrar em êxtase, consultar os mortos, consultar aquele, ele não precisa fazer isso. Porque ele tem um conhecimento. Do mesmo jeito que eu posso ter conhecimento das plantas, e os outros também podem ter conhecimento das plantas medicinais. Isso existe. Não precisa você ir hoje a um curandeiro para você tirar um eucalipto para problemas de constipação, por exemplo. Não precisa. Não precisa consultar os mortos. Agora, mas não seria talvez um equívoco de nomes atribuir um feiticeiro o nome de curandeiro? Porque o nome em si revela que essa pessoa é para curar. Já vai lá naquele curandeiro, vou ficar curado ali.
A Bíblia, mesmo neste livro que você mencionou, né? Mesmo em livro de Apocalipse, podemos confirmar isso, né? A Bíblia nunca apresenta o curandeiro lá, mas o feiticeiro. Sim. Por isso eu estou a dizer que o feiticeiro e o curandeiro são quase a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque a Bíblia não apresenta essas duas pessoas, essas duas alas diferentes. Ele coloca feiticeiro, mágico, todos esses incluídos. Então, eu estou a dizer que o feiticeiro e o curandeiro, um é provocador, o outro é defensor. Mas ainda continua, vou persistir na minha questão. Assim. Olhando o que é? Apocalipse 20, né? Versos 15, mais ou menos, né? Se não estou em... há uma parte que... Porque tem que ficar, tipo, claro. Claro. Yeah. Por exemplo, também quando você vai ver no livro de Apocalipse 13, 2, um dos versos lá, você vai encontrar que o próprio Satanás, né, também opera milagre, e faz com que o fogo dos céus possa cair. Exato. Então significa que nós encontramos que Satanás não é aquele cara mansinho que não tem nada. Nós encontramos que Satanás tem poder. Não é exaltação de Satanás, mas a Bíblia nos apresenta que o próprio Satanás tem poder, e grandes poderes, que pode manipular a natureza. Ele pode manipular. Ele pode colocar doenças e também pode retirar. Ficariam de fora. Há uma lista de Sim. gente que não entra, que não entrariam no céu, né? Sim, os que ficam de fora, os cães, os ladrões, os bandidos, os feiticeiros, os encantadores, todos esses ficariam de fora, não tem o reino dos céus. Ok, mas essa palavra curandeiro, Sim. a Bíblia não nos apresenta. Apresenta a palavra curandeiro, o nome curandeiro. Não apresenta. Ele apresenta feiticeiro. Exato. Ele apresenta curandeiro. Ele apresenta feiticeiro. Exato, exatamente. Então, está aqui a lista aqui, né? É o Apocalipse 22. 22, versos 15, né? Versos 15, né? Diz que fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Agora, dos que ficam fora, porque eu não sei, né? Talvez, porque ainda estou naquela ideia de que curandeiro através vem esse nome devido à atividade que a pessoa faz. E o feiticeiro é aquele que vai ter aqueles ossos, que vai chegar lá, vai te consultar, que tudo mais. Aquele negócio que estava aqui o Alberto a explicar, tipo, sim. Satanás manda isto e depois você vai procurar a gente dele, vai dizer que tira tudo mais. Aquilo é feitiçaria. É feitiçaria porque os vulgos curandeiros, eu costumo até dizer assim, são os vulgos curandeiros que não são curandeiros, são feiticeiros. Porque curandeiro, na minha ótica, não tem palhota, né? Não tem palhota, não faz consultas, ele só conhece. O curandeiro precisa saber. É como um médico, está a sentir o quê? Então, está a sentir aqui. Ok, isso aí só pode curar com isto. E por ele conhecer vários tipos de medicamentos que curam, acaba lhe atribuindo o nome. Ele leva aquele negócio. Oráculos todos. Ele diz, Alberto, estás mal, cara. Estás mal, pá. Hoje você pegou chapa que saía de onde? Missão Rock para... e sentou ao lado de uma moça. Aquela moça estava carregada, estava possuída, te contaminou. Então começa a te adivinhar, né? Então, esse aí é feiticeiro. Para mim, na minha forma, é feiticeiro. É feiticeiro. Curandeiro é aquele que conhece, não faz consultas, não faz consultas, ele não tem um tempo, né? Onde depende daqueles espíritos para poderem lhe dizer que, olha, está a vir o flávio. Tem gente que fazem isso, né? Antes de você chegar no quintal, ele já
Já Sabe, está a sabe. vir o fulano, isso fulano tem Tem problema disso. X. Sim, tem gente que faz assim mesmo. E para mim aqueles são feiticeiros. Ok? Não, mas eu estou errado. A palavra curandeiro, Sim. a palavra Em curandeiro si em mesmo. si, quando diz que é para vir de curar, Sim. né? Mas basta você falar que vou a um curandeiro, qual a ideia que vem no ser humano? Quando você diz que vou ao curandeiro, Isso talvez hoje está ali a questão de as pessoas não saberem. Sim, o fato de alguém dizer que vou a um curandeiro, ele já sabe que vai consultar alguma coisa. Ok. Não vai dizer que estou com um problema X, me dá remédio. Não. Quando alguém vai a curandeiro, não sabe o que está a causar os problemas. Quando alguém diz que vai ao curandeiro, o pensamento dele é que ele vai consultar alguma coisa que não vai bem na vida dele. Né? Pode ser por causa de doença, pode ser que no emprego não vai bem. Ele não vai ao curandeiro dizer que estou a ir por causa do problema X que tenho, vou buscar remédio. Ele não faz isso. Porque se ele buscasse, temos muitos conhecidos pelo redor na comunidade que conhecem esses problemas e conhecem as raízes. Mas sempre alguém, quando diz que vai a um curandeiro, ele vai para uma palhota. Ok. Então, significa que o quê? O fato do curandeiro estar lá numa palhota, ele vai fazer oráculos. Ele faz oráculos e ele consulta os mortos. E ao consultar aos mortos, é a abominação para com Deus. Então, o feiticeiro é aquele que causa o problema. O curandeiro é um agente dele também que contribui. E se nós vamos no Apocalipse, nós encontramos que Satanás trabalha com vários. Ele não trabalha sozinho, ele tem seus agentes. E esses agentes faz com que também ele seja confiado. Que as atitudes dele, as atividades dele são reais. Mas para com Deus abomina. E ainda no livro do Êxodo, né? Êxodo 20, é-nos dito que não terá outros deuses. Não precisamos de ir consultar alguém. Não precisamos de consultar a nenhum feiticeiro ou nenhum curandeiro. Todas as coisas que nós queremos consultar, necessitamos de Deus. Se há alguma doença que os médicos não conseguem curar, vamos esperar o próprio Deus para nos satisfazer. E se há um problema e alguém conhece a raiz, está tudo bem, não consultaste a nenhum oráculo, não consultaste aos mortos, aos defuntos, não chamaste os espíritos malignos, não. Alguém te deu uma raiz e curou. Passou. E isso não faz parte, né, de magia, de feiticeiro, de curandeiro. Se alguém te dá uma raiz, você não precisou consultar nada. É a mesma coisa ir ao médico e de falar que está com ele e te dá um paracetamol. Não precisou buscar os espíritos malignos, não consultou os mortos, não consultou a ninguém e ele te dá um paracetamol e você passa. É a mesma coisa que você vá e alguém te dá uma planta, né? E tem pessoas só que estudam as plantas, né? E conhecem as plantas que curam doenças X, Y. Eles desenvolvem isso. Por isso temos muitas farmácias agora, ervanários, que ajudam a desenvolver esses tipos de planta. Ok. Agora, não tem como nós invertermos essa situação, porque o problema central é o que está na mente das pessoas. Eles pensam que curandeiro é aquele que tem que ir, quando pensa em ir no curandeiro, imagina aquele que tem palhota. Enquanto está a ir no feiticeiro. Sim. Está a ir lá no feiticeiro. Curandeiro não pode fazer consultas. Não pode consultar. Se você está para curar, então tem que só curar. Sim. Não pode ter Não consultas. pode ter consulta aos mortos. Não pode ter essa ligação com os defuntos, não. Dos defuntos, buscar os espíritos, entrarem em manifestação para falar um determinado problema. Não precisa. Então, o que é essencial, o que Deus proíbe é a pessoa ir consultar a vida. Ok. Ir consultar. Por que eu estou a sofrer? Por que há aquilo? Por que isso? Por que minha vida não está a andar bem?
Isso tudo Deus já tem resposta para consigo. Se você buscar a Bíblia já te diz que Satanás veio para destruir, maltratar, mandar sofrer. Então Satanás é que cria esse problema todo. Mas Deus tem solução desse problema. E só para acrescentar, mostrar para algumas pessoas, tudo aquilo que é milagre é temporário. Tudo que é milagre é temporário. Até mesmo aqueles que foram feitos por Jesus. Até aquelas que foram feitas com Jesus é temporário. É temporário. Agora que eu estou a falar mesmo do próprio Jesus, é temporário. É temporário. Porque se Lázaro for ressuscitado, foi um milagre. Mas Lázaro voltou a morrer. Então significa o milagre de Jesus só adiou a morte de Lázaro. O Lázaro voltou a morrer. O Bartimeu foi curado dos olhos, mas um dia voltou a morrer. Aquela senhora que foi curada, a senhora Dinaí, que está no Lucas 7, o filho foi ressuscitado, mas apenas Cristo adiou a morte dele, porque depois de um tempo voltou a morrer. Não estão aqui conosco até hoje. Então significa que milagre é temporário, não é definitivo. E isso também nos eleva que atualmente as pessoas, quando algumas igrejas que fazem milagre, eles prometem à pessoa que aquilo seria definitivo, que a pessoa não ficaria mais doente, a pessoa não... Não é isso. Isso nos leva à mentira. Cristo, a fazer milagre, ele não precisou de falar que essa cura é definitiva, porque ele sabia que daqui a algum tempo essa pessoa vai morrer. Vai ter outra doença. Vai ter outra doença. Que não seja essa. O Bartimeu tinha problemas de olho, mas, se não me engano, morreu com outra doença, que eu também não sei qual é, mas morreu com uma determinada doença. Então significa que as igrejas atualmente, eles prometem algo que eles mesmos não sabem. Prometem algo que está além da capacidade deles e eles não sabem. Mas esses milagres vêm de Deus. Como eu disse, a magia, magia. A magia e o milagre, eles têm muita semelhança. Tem que ser alguém que conhece, vai à leitura da Bíblia, conhece a essência e muitas das vezes o milagre acontece dentro da igreja, mas não é o principal objetivo. Cristo fez milagre, mas o principal objetivo de Cristo não era praticar milagre. Tá bom. Alberto, voltamos dentro de instante para o nosso último bloco do nosso programa, né? Muito bem. Até breve mesmo. Olá, já ouviu falar da banda Ervanaria Consultoria e Serviços? Se não, estamos localizados na Avenida Ahmed Koturi, próximo à antiga sede da Movitel. A banda Ervanaria Consultoria e Serviços oferece melhores soluções de saúde e consultoria, através de profissionais capacitados e habilitados a oferecer-lhe um atendimento personalizado. Temos variedades de medicamentos tais como Alfa, Gama, Langcare, Dr. Bomba e Ômega 3. Para mais informações, contacte-nos pelo 87 81 74 36 5 ou por 84 65 91 68 8. E saiba, o teu bem-estar é a nossa prioridade. Estamos de volta para o nosso último bloco do programa A Voz do Elohim. Em conversa aqui com o Alberto, que é o estudante, né, o investigador da Bíblia. Né? Continuamos aqui com o nosso tema sobre magia, milagres. Né? Agora, vamos lá ver um verso
Aliás, um episódio, né, que aconteceu no tempo de Jesus, nós sabemos que Jesus, a forma dele de operar milagre era tipo autoridade, né? Faça, aconteça isso, saia. Mas temos uma parte onde acontece algo diferente, né? João 9, né? João 9 e está aqui, João 9, versos 6. Ok. Versos 6. Vou apanhar aqui. Exato. Vou começar do 5, né? Mas de 6. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-as aos olhos do homem, então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, esse tipo de milagre, em algum momento, aparentemente ser um bocadinho estranho, né? O caráter de Jesus. Porque Jesus era autoridade, né? Por isso dizia lembro de um episódio que a Bíblia cita que encontrou alguém possuído de demônios e os demônios ali queriam falar ali. Então disse: saia, né? Então logo saíram dali. Essa forma de cura de Jesus não parece estranha? Por que Jesus fez tantas voltas só para devolver a vista de um cego? Quando você vai ver em todos os episódios que aconteceram os milagres, né? Em todos os episódios, foi esforço um bocado do homem para chegar a Deus. Okay. Significa que Cristo, né, curava as pessoas, mas as pessoas faziam sua parte. Right. Faziam sua parte. Nenhum milagre que aconteceu sem alguém fazer alguma coisa. Né? Sem alguém fazer alguma coisa. Sem alguém pedir. Em todos, aquela mulher que tinha problema de fluxo de sangue, tinha que ir fazer alguma coisa. Tenho que tocar, tenho que dar um toque. Tenho que fazer alguma coisa. E este aqui, além só de Jesus mostrar que pela natureza também podemos ser curados, assim como estava a falar pelas plantas, podemos ser curados. Ele mostrou isso que é possível também, que nos dá, né, a liberdade, e também ele tinha que fazer alguma coisa. Não poderia só ficar, foi curado, não. Foi curado, tinha que fazer alguma coisa, fez alguma atividade. Agora, então a ideia de Jesus era mostrar que a natureza também serve de cura. De cura. E, como eu dizia antes, em meio em todos os milagres que Cristo fazia, o propósito de Deus, ou a vontade de Deus de curar essas pessoas todas, o essencial era pregar o Evangelho de Deus. Mostrar ao mundo que Deus, ele tem capacidade de nos levar aos céus e nos proporcionar uma boa vida. Então o Evangelho que tem que ser pregado é mostrar que Cristo morreu por nós e Ele irá nos salvar. Porque o que acontece na igreja, a mensagem central atualmente em algumas igrejas, não é a mensagem de salvação, são os milagres. E como eu dizia, todos os milagres são temporários. Mas a salvação não é temporária. A viver com Cristo não é temporário. Então a maioria das igrejas estão a mostrar esta parte do milagre atual, de cura atual, de tudo atual.
E não se preocupa, e não se preocupa com o futuro, com o amanhã. com o amanhã. Mas Deus não. Deus, ao fazer milagre, Ele nos prepara espiritualmente, todos essa gente que for, Ele nos prepara, nos deixa em paz para termos uma comunhão com Deus. Por isso Ele perdoa os nossos pecados. E Ele diz, vai em paz. Estás curado, vai em paz. E teus pecados estão perdoados. Por que Ele fala isso? É para a pessoa estar livre. E atualmente, não temos essa capacidade. Ok. Jesus disse assim, aqui, Marcos 16, né? Sim. 16, vamos dizer, Marcos 16, versos 15. Sim. 16, versos 15. Ou versos 15, 16 e 17, mas vou ler, vou a partir de 17 e 18, né? Sim, sim. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Não seria esse o trabalho que estão a fazer os nossos apóstolos e profetas atuais? Eu diria que neste versículo Deus mostra, né, aquilo que seria a atividade do homem em termos de todas as atividades existentes. Mas tem um versículo também que ele ainda acrescenta ainda mais. Neste Marcos? Sim, nesse Marcos. Ainda acrescenta, além de fazerem essas atividades, expulsarem, fazer aquilo, também quando Cristo voltar, né? Quando Cristo voltar, no livro de Mateus, tanto como Apocalipse, é nos falado isso. Quando Cristo voltar, Cristo diz assim, Ele dirá aos que estão à esquerda, malditos são vocês, não vos conheço. E o que dirão aquele que, Senhor, nós expulsamos demônios, curamos, fizemos tudo em seu nome. Significa fazer algo em nome de alguém, não significa estar inteiramente ligado com a pessoa. Ok. E eu posso fazer algo em seu nome, mas não significa isso que eu estou intimamente conectado consigo. Exato. Então significa esse verso não se complementa, ele não é completo só por si só. Ok. Não é completo. Porque as pessoas pegam esse verso que ele pode fazer milagre, pode fazer tudo. E fazem. E fazem. Em Em nome, de Cristo. em nome. Não significa o relacionamento que eles têm. Isso pode acontecer. E eu não só vou dizer, também Satanás faz com que o fogo dos céus caia. Então significa que Satanás pode fazer prodígios, milagres? Pode fazer. Então significa que não basta. O essencial da igreja não é milagre. Ok. É mostrar ao povo a salvação. Mostrar ao povo o caminho, que é Cristo. Cristo é a vida e é o caminho. Não é um dos caminhos, como eu dizia. Ele é o caminho e ele é a verdade. Então, milagre, como eu disse, é uma degustação. São sinais que vão acontecendo no percurso para fortalecer aquele que é cristão, aquilo que vai acontecendo, as bênçãos e as maravilhas que Deus vai fazendo na vida do ser humano. Significa não é o papel da igreja, não é. Sim. Agora, diz lá, né, Alberto? Sim. Na sua forma de ver, na sua ótica, da forma como você entende a Bíblia, como a Bíblia explica, os nossos apóstolos, profetas, que operam milagre, dizem que operam milagre hoje, nós vimos, né? Aqueles milagres não são verdadeiros, não vêm de Deus. É o seguinte, como eu sei as coisas, como a Bíblia nos explica, Sim. eu amo a eles todos.
como Deus ama eles. Esses profetas, Profetas, apóstolos, curandeiro, feiticeiro, todos nós amamos, gostamos deles. Né? Mas as atividades que eles fazem. que eles fazem, algum momento eles desviam o povo naquilo que é a essência. Estão a desviar o povo. Naquilo que é a essência. Ok. Porque a essência de Deus é caminharmos rumo à Canaã Celestial. É mostrar ao povo o caminho para ir. O milagre vai acontecendo ao longo do percurso. Não podemos focar nas pessoas o milagre. E atualmente as pessoas só colocam o milagre como em primeiro lugar. O primeiro lugar não é isso. Em primeiro lugar é buscar os reinos dos céus. A igreja deve preparar o povo. Os líderes, os apóstolos, todos eles devem preparar o povo para a vinda de Cristo, para recebermos o Messias. E os milagres atualmente, eles estão na essência. E se esquecem de que nós, o Evangelho que nós estamos a sendo que fomos entregue a nós, o nosso papel é de preparar o povo para a recepção do Messias. Agora, o que dizer que estava doente e foi curado por um apóstolo, por um profeta? Agora, ele foi curado em nome de Cristo. Agora, é uma crente zelosa. Ele se apegou mesmo em Deus. E hoje está-se a dizer que, olha, você está a ser pervertida, está a ser perdida com esses apóstolos, porque só estão em nome, mas não foram mandados por Jesus. Não. O que dizer para aquela pessoa? É assim. A igreja de Deus é maior que a minha, que o do outro, que daquele é maior. Por que é maior? Porque a igreja de Deus é feita com pessoas sinceras que não estão dentro daquela que é a minha igreja. Estão em outras pessoas, até outras que não vão à igreja. Né? A pessoa não está perdida. Né? Não está perdida, porque Cristo diz que existem outras pessoas fora do meu arbisco. É necessário que eles todos venham e tornam-se um só rebanho. Significa que existem outras pessoas sinceras fora daquilo que é a minha igreja, daquilo que é a igreja da outra pessoa. O essencial. No essencial nós não temos diversidade. Aquilo que é essencial é essencial. Aquilo que é verdade é verdade. Não temos diversidade. Na diversidade alguém pode fazer qualquer coisa. Mas naquilo que é verdade, naquilo que não há discussão. O Evangelho de Cristo é mostrar a pessoa o caminho da salvação. Não estou a falar que o apóstolo, o fato de fazer milagre, ele está errado. Mas de acordo com a Bíblia, esse não é o propósito, não é essencial. Não é o que Deus quer. Não é que o Deus quer para preparar o povo. Ok. Deus, ao longo da história, olhando para o povo de Israel, saindo do Egito, Deus foi fazendo grandes milagres. Mas para Deus, aqueles pequenos milagres que iam acontecendo não era a base. A base era mostrar para eles serem sinceros, reconhecerem a Deus, pedir o perdão do seu pecado e entrarem em Canaã Celestial. Por isso, por causa do pecado, o povo não entrou em Canaã Celestial terreno. Então, o essencial do Evangelho não são os milagres. Milagres são temporários. Pode acontecer hoje, pode ser curada. A irmã que está nos ouvindo agora, ela pode ser curada com os apóstolos. Né? O apóstolo pode fazer grandes milagres, grande coisa, mas uma recomendação não é essencial. Não é fundamental, não é definitivamente que a coisa termina aí. Foste curado? Busca o perdão de Deus e caminhe. Lembre-se que
A primeira coisa é a salvação, que Cristo mostrava ao povo. Vá e seus pecados estão perdoados. Obrigado, muito obrigado, Alberto, muito obrigado. Pode dar as suas últimas considerações? Essas considerações eu já estava a dizer aí, a todos aqueles que estão a nos assistindo neste momento, dizer que Deus quer a sua salvação. Deus não vai levar ninguém à força aos céus, mas aquele que precisar, necessitar, Deus vai levar essa pessoa para os céus. Lembre-se que milagre não é tudo na vida. Pode acontecer, são coisas passageiras, mas a nossa salvação é definitiva e vamos desfrutar de grandes milagres quando Cristo voltar neste mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos nós pela preferência ou pelo convite que o Alberto aceitou e desta maneira que colocamos o ponto final do nosso programa A Voz do Elohim. Agradecemos pelo carinho da sua audiência e pela preferência de estar ligado conosco. Continua ligado para o restante das nossas programações que vamos ainda transmitindo aqui. Não te esqueça de sempre seguir as nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para não perder nenhum conteúdo da nossa programação. Obrigado por fazer parte da família Banda TV. Até mais.